Olá para você. Hoje nós vamos continuar então falando a respeito dessas mochilas emocionais que está descrito no capítulo 5 do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E eu quero falar um pouquinho com você hoje a respeito de situações que esse autor, o Peter Scazzero, identificou na sua vida emocional mesmo, nas suas características de reações, de comportamentos, que tinha muito a ver com a forma como ele foi criado ou então que foi passado de geração em geração. E ele desafia a gente a fazer um genograma, e eu desafiei você fortemente a fazer. O genograma, ele é uma representação gráfica dos seus antepassados, né? Dos seus avós, bisavós, dos seus pais, quantos filhos eles tiveram, como era o relacionamento deles, se era um relacionamento harmonioso ou não, qual era a característica principal ali de cada integrante da família, principalmente, né, dos pais, dos avós e dos bisavós. E se eles tinham, como era o relacionamento deles com os filhos também. Se você tiver um pouquinho de dificuldade com o genograma, dá uma olhadinha na internet que tem vários modelos de como fazer. Mais interessante é que talvez você não tenha todas as respostas e as pessoas já nem estão mais aqui, né? Já até faleceram para te dar essa resposta. Mas existem pessoas que talvez estejam perto de você, da sua casa, da sua família, que sabem essa resposta, pelo menos algumas características, né? Ou então a saúde relacional, de como seu avô vivia com a sua avó, qual era o comportamento mais predominante deles, né? A característica mais predominante deles. E é interessante que quando a gente fala para as pessoas fazerem um genograma, às vezes eles acabam descobrindo algumas coisas que não sabiam da sua família. E é muito interessante a gente também criar essa conexão com eles e entender que a gente também é um pouquinho deles, né? E dentro dessas bagagens emocionais descritas no capítulo 5, na página 135 do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele cita algumas delas. Eu quero citar com você. Observe, verifique se existem bagagens emocionais também na sua vida, tá? Ele fala aqui, por exemplo, a responsabilidades demais. Ele entende que, e ele conta aqui uma experiência pessoal dele. Fala assim que o pai ele era muito ausente na vida da mãe, então ele teve que, com responsabilidade, de fazer e tornar essa mãe feliz. Embora eles fossem crianças, né, ele e os irmãos, ela mesma, né, esperava que existisse esse cuidado com ela. E as crianças ali foram criadas e ensinadas que elas precisavam cuidar da mãe, porque a mãe era sozinha. Então, ele diz assim que quando ele se torna um adulto e um cristão, ele começa automaticamente a cuidar dos outros em detrimento à vida dele, à saúde dele, né? Então, ele simplesmente transfere esse zelo que ele tinha pela mãe, né? Pela família de origem, para o crescimento da igreja, para ajudar os irmãos, já que ele né? Como profissão, ele é um pastor. Então, e que isso se torna, quando ele olha, quando ele observa esse genograma e quando ele percebe que existia essa responsabilidade dele com relação à mãe dele, ele começa a perceber o porquê que ele é tão, ele transfere, né? Ele cuida tanto das pessoas. E esse cuidado ele é muito positivo, porém, a gente precisa entender que existem muitas pessoas que cuidam muito mais dos outros do que a si próprio. Existem muito mais pessoas que cuidam de outras pessoas do que os da própria casa. Ou então, não conseguem dizer não. A sua agenda é totalmente atropelada por conta da agenda das outras pessoas, porque não consegue dizer não. Comece a observar dentro
né, do seu genograma, se isso também não é uma característica familiar, tá? Outra coisa que ele traz aqui para nós é o desempenho demais. E ele traz aqui uma frase muito interessante, que era uma frase que ele mesmo ouvia. Vocês farão seus pais orgulhosos. Eles sofreram muito para vocês poderem ter sucesso e para ir na faculdade. Então, ele cresceu com essa frase ecoando na sua vida e no seu coração. Ele entendia que a aprovação da família vinha através do seu desempenho. Então, ele corria atrás para provar para sua família o quanto ele desempenhava o seu papel muito bem. E quantas pessoas bem-sucedidas até, pessoas que já passaram pela minha clínica e que são pessoas muito bem-sucedidas, têm cargos assim muito altos dentro de empresa e que se sentem muito frustrados porque não tem um olhar específico de alguém da família. Olha que interessante, né? É como se eles estivessem com essa aprovação, com esse resultado, com esse desempenho, dizendo assim: olhem para mim, me notem, eu preciso ser visto. E aí ele coloca aqui, né? Que existem outras bagagens emocionais. Uma dessas bagagens emocionais que ele traz, como experiência dele, que eu tinha expectativas culturais não bíblicas para o casamento e para a família. O que ele quer dizer disso? Que as funções de gênero para ele eram muito bem definidas. Lugar de mulher era de determinada forma para ele no casamento, exigia uma certa tarefa da mulher ali e uma certa tarefa do homem, como para ele as mulheres, e que foi passado de geração para geração para ele, que as mulheres ficavam em casa e que os homens eram os provedores, e que isso trouxe muitos problemas para ele com relação ao casamento dele, né? As mulheres eram para ficar em casa com os filhos, ele diz, e que ele trouxe muito disso, de como a mãe dele se comportava e de como a mãe dele acreditava que tinha que acontecer, né, no casamento. Outra bagagem emocional que ele traz eu resolvia conflitos de uma forma precária. O modo básico com que ele lidava com conflitos era a raiva. E a raiva lembrava ele da família de origem, de como essa família resolvia os conflitos. E ele diz num testemunho de que a mãe dele se enfurecia e atacava, né? E o pai, ele era mais, queria fugir do conflito. Então ele adota esse estilo básico do pai, assumindo a responsabilidade sempre que algo estava errado, para terminar com qualquer conflito e tensão. Olha que interessante. Existem pessoas que eu recebo na clínica que falam assim: eu gostaria que o meu marido brigasse comigo, mas que falasse alguma coisa. Então, ele, para fugir do conflito, se calava. E às vezes, o calar-se do marido, eu estou trazendo tudo para o exemplo feminino, porque aqui nós estamos dentro de um pequeno grupo de mulheres, mas se você está me ouvindo e você é um homem, traz isso para sua experiência pessoal, né? De que às vezes a forma como a gente lida com o conflito, ela foi passada para nós de geração em geração, mesmo que a gente não perceba isso, e mesmo que você já tenha rompido até com a sua família há muito tempo, ou faz tempo que você nem conversa com ninguém da sua casa, o quanto você tem deles, o quanto é passado para você, né, de geração em geração. E às vezes a forma como você tem para administrar conflito, para resolver conflito, organizar suas emoções, ela também é passada de geração para geração.
Outra coisa que ele traz aqui como bagagem emocional é: eu não me permitia sentir. E ele traz que, eu vou até ler esse trecho para vocês. Finalmente, eu não sabia como aceitar e processar os meus próprios sentimentos, necessidades e desejos. Desde pequeno, eu me sentia invisível em minha família, cuidando sistematicamente para mantê-la unida. Quantas pessoas que eu converso que se sentem invisíveis na sua própria casa, invisíveis em sua família. E quando elas vão constituir uma família, elas trazem esse sentimento de inadequação para sua casa. E aí existe uma pergunta que ele traz: o que há de errado comigo? Por isso eu cresci com esse sentimento, né, de inadequação, de imperfeição, e ele traz esse questionamento para sua própria família, depois mesmo de adulto. E olha só, né? O presente é uma janela para o passado, ele traz. Por que que ele fala isso? Que o presente é uma janela para o passado? Porque ele percebe que muitas coisas que estão emperradas no presente diz respeito a um passado que não foi observado, que não se teve o autocuidado, né? Esse cuidado de saber que, olha, essa é uma característica minha, passada de geração em geração, eu preciso tomar cuidado com isso. A propensão que eu tenho é falar dessa forma. A forma como eu realizo, como eu administro os meus conflitos, a tendência é dessa forma. Porém, ao invés de eu dizer que, ok, então eu identifiquei isso, mas então, já uma vez identificado, as pessoas vão ter que me aturar, porque é dessa forma que eu amo, é dessa forma que eu me expresso. Não. É dessa forma que você se afasta das pessoas. Então, de que forma você pode comunicar melhor? De que forma você pode resolver melhor os conflitos? Olha o que ele diz aqui, né? Que nem todas as famílias, elas são incompletas e arruinadas. E só que não existem genogramas puros. Existem pessoas que são imperfeitas nas famílias, e todos nós somos imperfeitos, e nós também vamos errar com os nossos filhos, né? A maioria dos pais, né, fez o melhor que pôde. Ele traz a página 138. E é importante a gente dizer isso, porque quando a gente olha para o nosso passado, retroceder para avançar, é muito comum a gente culpabilizar os nossos pais e não nos responsabilizar. Ok, tudo bem, eles fizeram o que era possível eles fazerem, e é provável que algumas das coisas que nos magoaram, ele diz, como a crítica, a rejeição, foram resultado de que eles, né, também receberam isso da família de origem, porque eles também são reflexos, né, das coisas que aconteceram com eles. E é importante que a gente pare para refletir se existem padrões e quais são as nossas mochilas emocionais que a gente traz, né, das nossas famílias. Eu digo nossas porque não para só na nossa mãe, no nosso pai. Nós temos aspectos importantes aí dos nossos avós, bisavós, e temos que levar em consideração se nós temos aí um aspecto de imigrante, por exemplo, os imigrantes, como que eles precisaram, né, ali vencer num país estranho. Eu sou, por exemplo, descendente de italianos. Então eu fico imaginando como foi difícil para os meus avós virem da Itália e refazerem a sua vida aqui, reconstruírem, né, até mudando muitas vezes a profissão deles. E quantas coisas eles precisaram fazer, né, e quantas coisas os meus bisavós, os meus avós tiveram que sofrer
por conta dessa mudança também, né? Então, assim a gente consegue humanizá-los, assim a gente consegue nos humanizar também. Que você tenha uma excelente semana e não deixe de ler, não deixe de ter contato, né, com esse livro, que é tão importante para nós, para a gente viver um pouco mais em profundidade com o Senhor, em profundidade, conhecendo as nossas emoções. Então, através desse vídeo tão caseiro, trazer para vocês o quanto a gente precisa conhecer, né, para que a gente possa avançar como pessoa, como família, dentro de um corpo, dentro de uma comunidade, dentro de uma casa, dentro de uma empresa, onde quer que você esteja. Quem você é exala sobre os seus poros. Você não é uma folha em branco, você é resultado, sim, né, de geração em geração. Esse é o resultado. Então é importante que você observe também, mesmo que de forma inconsciente, quais são as coisas que você tem passado aí de geração em geração. Se existem coisas negativas, a gente pode olhar com mais cuidado. Se existem coisas positivas, a gente pode perpetuar isso. Se essa é uma característica sua que você quer levar adiante, leve de forma consciente. Um grande beijo.